Olá pessoal, essa é a Luni. E esse é o Dani. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Viagens e Memórias, e hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer um formato onde nós vamos conversar aqui com vocês um pouquinho sobre uma das rotas que a gente visitou recentemente. É isso aí, é a rota que a gente visitou recentemente, que a gente teve os vídeos aqui no YouTube e também lá no Instagram, é a rota da Ovelha e Sabores, então de Lajeado Grande. Primeira coisa que a gente vai conversar aqui, pessoal, localização. Porque eu já ouvi história de gente que até inclusive mora em Chapecó. Que Chapecó de carro dá mais ou menos 1 hora de Lajeado, mais ou menos isso, né? E eu já ouvi história de gente que mora em Chapecó, botou no GPS Lajeado Grande, aí botou a cidade, não botou tipo um atrativo turístico específico da cidade, e quando vê, estava seguindo o GPS e estava indo para o Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul também tem Lajeado. E não fica assim também tão distante daqui de onde a gente mora. E aí tem essa confusão. Então cuidado, gente, é Lajeado Grande, Santa Catarina, fica ali do ladinho de Xaxim, do ladinho de Xanxerê. Então sempre que for usar o GPS, em todos os lugares ele funcionou, só que a gente colocou o nome do atrativo e conferiu muito bem antes de ligar o carro e rodar, né? Se a gente estava mesmo indo para a direção correta. A gente visitou 6 equipamentos turísticos dentro da Rota da Ovelha e Sabores, sendo que são 9 no total. Então a gente teve a nossa Casa de Pedra, a Regalos do Interior, a Cantina Pôr do Sol, o Lazarete, que é então Produtos Coloniais Lazarete, a Destilaria Kufner e também a parte do artesanato. E tiveram 3 pontos que a gente não conseguiu visitar, que é a Casa Bianchi, a Cantina Hammerich e a Chico Cabanas, então, que é a cabana que tem lá à disposição. Mas que vale a pena também buscar e conhecer cada uma delas. Então, a nossa primeira visita foi na nossa Casa de Pedra, a gente foi recebidos pela Lilian e pela Rosália. A gente conheceu um pouco do espaço da nossa Casa de Pedra. A Lilian contou um pouco da história também de como que esse espaço foi construído há muitos anos atrás, que era para ser uma cachaçaria, e com o tempo isso acabou se perdendo, né? Ele estava se deteriorando todo o espaço e iria virar, né? Então ia ser abandonado. E elas fizeram toda a restauração, o aproveitamento do espaço, pensando então em algo para trabalhar o tratamento das pessoas, né? Com reiki, com meditação, com escaldapés, com recepção de pessoas também para eventos, que é alguns dos objetivos que eles têm hoje dentro do espaço. E a gente viveu as nossas experiências também, então, nesse espaço, né? Ela convidou a gente para vivenciar esses momentos, onde a gente teve, então, o escaldapés específico com uma intencionalidade para o que a gente queria trabalhar. A gente teve também a massagem nos pés após o escaldapés e, no final, uma meditação, então, guiada. E depois a gente foi para uma outra área, onde a gente teve, então, mais alguns tratamentos específicos para nossa necessidade, como os chás, o café com lavanda, né, então passado juntamente com a lavanda, e também as infusões geladas, né, então que é uma delícia, muito refrescante, inclusive a gente recomenda conhecer e provar também, né. Muito bem, a gente então dando sequência no nosso passeio, nos nossos trajetos, a gente passou então pela casa do artesão, onde a gente conheceu o trabalho de vários artesãos ali da cidade, tem trabalhos maravilhosos, grandes artistas ali da cidade, né, então a gente tem desde produções com crochê, assim, ó, detalhes, assim, muito legal, muito interessante de conhecer. O Adriel adorou os cachorrinhos também, né, então da Patrulha Canina, que ele é fanático, adora bastante isso, então adorou essa parte dos bichinhos, dos cãezinhos lá, e tinha também outras coisas assim que são específicas para levar uma lembrancinha também da cidade. A gente encontra então produtos específicos escrito Lajeado, isso é bem interessante também, né, com uma opção para quem quer levar uma recordação da cidade. E agora comentar um pouco sobre a Cantina Pôr do Sol. Que lugar incrível também que a gente visitou, né? Assim, sensacional. A gente chegou então no espaço e já pensando na ideia de acompanhar o pôr do sol, e a gente acompanhou todo o pôr do sol numa vista pro vale, assim, que é encantadora. A gente até viu que tem pessoas que ficam do outro lado da rua acompanhando o pôr do sol, mas vale a pena entrar e sentar ali no gramado para acompanhar, tem os balanços, tem toda essa área, muito legal. Para as crianças também tem a área com brinquedos ali fora, uma casinha, então que dá para brincar. O Adriel adorou também brincar nessa parte. E depois a parte do jantar das pizzas, então, que é muito gostosa, assim, toda a experiência que a gente teve ali de rodízio
foi algo assim único dentro do que a gente tinha vivido aqui na região, então vale realmente a pena quem é aqui da região tirar uma noite, um momento e ir visitar. E quem estiver vindo para a região também, aproveitar para fazer esse passeio também na Cantina Pôr do Sol. Então tem toda essa parte das pizzas, dos calzones, né? Os calzones, né, amor? É Que uma delícia! Calzone de doce de leite, o calzone, os salgados também são todos muito gostosos. E o doce de leite de ovelha. Doce de leite de ovelha, né? Então, muito bom. E a gente sabe que vai ter novidades também no espaço deles, né? Que eles estão programando alguns lançamentos em breve e a gente quer voltar lá também para conhecer essa parte. Além dos atrativos que a gente está comentando aqui, tem um adendo, que é um que não necessariamente faz parte da rota, mas como a gente estava lá no dia, inclusive que a gente foi visitar a casa do artesão, estava acontecendo naquele momento a feira de produtores rurais da cidade. E ela não acontece todo sábado, ela acontece aos sábados de manhã, mas é quinzenalmente, se eu não me engano. Então, quando a gente estava lá, calhou de estar acontecendo, e aí foi interessante. A gente foi lá, conversou com alguns produtores, alguns deles fazendo parte da rota turística também, e outros não. Mas é uma questão assim que você pode ficar antenado, estiver na cidade, estiver rolando, é interessante ir lá, de repente, até adquirir um produto deles. E o Regalos, gente, Regalos do interior, café colonial, tem bastante café colonial aqui na região, nós mesmos já tínhamos ido alguns 2 anos atrás, mais ou menos, em algum outro, tem vídeo lá, inclusive, vou deixar aqui na descrição também, além dos vídeos de Lajeado, que é um café também muito bom aqui em Chapecó, mas na proposta Slow Food, foi a primeira vez que a gente conheceu. E assim, uma maravilha também, gente. A questão do espaço, da acolhida, dessa questão da conexão com a natureza, com o alimento, com uma proposta Slow Food, a conexão com o alimento, né, aquela tentativa de uma quilometragem zero, e você fica lá passando, curtindo o dia inteiro entre família, amigos, conhecendo novas pessoas. É uma proposta que quem viu o vídeo, quem não viu vai assistir aqui, depois que acabar esse, eu até falo lá, tipo, é um café colonial que ganhou meu coração mesmo. E o Kufner, a destilaria Kufner, que é uma destilaria artesanal, o dono, né, o proprietário, o Dani Kufner, ele é praticamente um alquimista, pelo menos algumas pessoas o chamam assim, e quem assistiu o vídeo lá na destilaria viu um pouquinho do porquê, né? E é uma visitação bem bacana de fazer, porque você vai ter degustação de bebidas diferentes e você vai ter um diálogo, uma conversa com o Dani, que vai trazer muito da história da fabricação, da história por detrás, tanto da fabricação quanto dos rótulos, das garrafas, porque como uma destilaria artesanal, cada coisinha, cada detalhe tem um porquê, um motivo, e isso é muito bacana. Sem falar que futuramente quem for visitar lá, nos próximos meses, anos, ele sempre está inovando e ele já nos contou que tem várias novidades que ele vai querer inaugurar no decorrer dos anos aqui para frente. E daí, amor, qual das bebidas que te chamou mais atenção? Que você voltaria lá para tomar agora? É difícil dizer porque tem várias muito, muito boas bebidas. Teve uma que não apareceu na degustação, que é a cachaça com mel, que é muito boa, mas o licor de erva mate é bom, o licor de doce de leite de ovelha é uma maravilha, o rum também que experimentei, eu não sou muito de bebida destilada, mas também era um sabor bem equilibrado, a graspa, enfim. É difícil destacar uma só. Resumindo, todas. Todas, eu voltaria para beber todas. E para fechar esse tour, não podia faltar Lazaretes Produtos Coloniais. O Lazarete, ele é uma queijaria, na verdade, trabalha tanto com produção de queijos, tem um diferencial que é o queijo de vinho, mas também trabalha com fabricação de salame. Só que enquanto atrativo turístico, em alguns momentos, isso não é todo final de semana, não é toda semana, mas em alguns momentos ele faz eventos com jantar ou com almoço. No nosso caso, a gente foi
para curtir um bom almoço. E é muito legal, porque o espaço ele é bem convidativo, tem um lago, tu pode passear de barquinho, tem um riacho ao fundo, tem um balanço, e é tudo bem intimista, assim. Então tu se sente como tivesse em casa de família, sabe? Em casa de família no sentido assim, quem é aqui do Oeste Catarinense, de repente vai poder entender um pouco melhor isso, sabe? De ir lá na casa da avó, do tio, da tia, no interior, num domingo, e ficar lá num grande grupo ao redor da mesa, comendo, conversando, explorando o espaço, lagarteando no sol. É muito bom, uma sensação mesmo de estar na casa da avó. E com certeza é uma boa opção, é um bom roteiro a se fazer, você aproveitando todos os atrativos ou não, podendo voltar um outro dia mais para frente para aproveitar atrativos que ficaram de fora, vale super a pena. Tanto os que a gente foi, como os que a gente não pôde ir, que a gente já comentou, a Cantina Hammerich, a Casa Bianchi e o Chico Cabanas, que é a questão de hospedagem que tem dentro do município, né? Pelo que a gente ouve falar e vê de publicações de lá, também parece ter uma proposta bem interessante nesses 3 locais. E uma coisa a destacar é o acolhimento, a receptividade que a gente encontrou em todos os atrativos, sempre se preocupando, e não é só porque a gente estava lá gravando, a gente percebia isso também, e quando, querendo ou não, a gente percebe, né, quando isso é genuíno, e de fato lá isso foi genuíno. A gente percebia no trato dos outros turistas que estavam ali, que estavam consumindo, um carinho, um cuidado muito grande com todo mundo que estava ali presente. Isso é bem bacana e deixa as pessoas confortáveis, né? Uma recomendação que a gente faz é sempre buscar verificar com esses atrativos turísticos a disponibilidade dos horários que eles têm para atendimento, porque dentre eles nem todos vão estar funcionando, atendendo ao público em todos os finais de semana, e uma parte deles é por agendamento também. E também tem outra questão, é que alguns deles recebem grupos fechados, né? E como recebe grupo fechado, às vezes pode ser que eles não consigam receber algumas outras pessoas fora esse grupo. Então é sempre bom entrar em contato, a gente vai deixar o nome bem certinho de cada um dos atrativos e vocês podem dar uma pesquisada lá no Instagram para entrar em contato com eles. E uma questão que a gente sentiu, nós fomos lá, passamos 5 dias lá. Um final de semana, que a gente foi de sexta, sábado e domingo, e mais pra frente, um outro final de semana, a gente foi sábado e domingo. E tem uma dificuldade muito grande que nós sentimos de conseguir conciliar todos os atrativos da rota no mesmo final de semana. Então, assim, se tu tiver uma férias e ficar mais dias pela cidade, aí talvez você consiga com antecedência ir agendando, vendo os horários e conciliar numa semana. Aí seria interessante, seria legal. Agora, não fique com aquela ansiedade e aquela frustração se você tiver um final de semana apenas e quer ir lá conhecer todos. Não, vai com calma, ainda mais se tu for aqui da região oeste. Um final de semana você vai em alguns, no outro final de semana você vai em outros. É até um motivo, um pretexto para você voltar para a cidade e conhecer mais atrativos da cidade. E assim, claro, a gente já viu gente tendo a experiência de não conseguir visitar todos, mas o máximo de atrativos possível. Só que você não vive o atrativo, você vai lá, passa correndo, conhece o espaço, tira uma foto, conversa rapidinho e já vai para o outro espaço. Dá para fazer, às vezes dá para fazer, mas não é o adequado, não é o indicado, porque você não vai viver a experiência completa, e o que a gente sempre gosta de viver, a experiência completa do local. Inclusive, uma dica é assistir os vídeos que a gente já postou aqui no YouTube para ter uma ideia de cada um dos lugares e o que você vai encontrar neles para poder fazer a sua rota também. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição, foram 5 vídeos, então vou deixar todos eles aqui na descrição. Acabando esse vídeo, você pode ir lá assistir cada um desses vídeos.
E uma questão extra especial, a gente está gravando esse vídeo no último dia do mês de julho, agora de 2025, e esse vídeo vai ao ar ainda hoje à noite, então você daqui já vou começar a editar tudo para conseguir entregar o vídeo hoje à noite ainda. Então quem estiver assistindo nesse primeiro final de semana, saiba, gente, que as inscrições, que vai ter uma caminhada, uma pedalada, cicloturismo, né? Vai ter um evento de cicloturismo em Lajeado Grande, agora em agosto de 2025, e até dia 3 de agosto, esse vídeo está vindo ao ar na quinta-feira, até domingo, 3 de agosto, tem inscrições para esse cicloturismo pelo interior de Lajeado e uma oportunidade de conhecer o interior de Lajeado e conhecer também alguns dos atrativos turísticos presentes na Rota da Ovelha e dos Sabores. Vou deixar aqui embaixo em algum local o @ do Turismo Lajeado Grande, que vocês podem entrar lá nesse Instagram, seguir eles e ver as informações para se inscrever, lembrando, até domingo, 3 de agosto de 2025. Beleza, pessoal? Isso aí. E assim a gente mostra para vocês um pouquinho desse turismo que a gente fez, desse passeio que a gente fez. A gente convida vocês a irem conhecer também. Quem é aqui da região e não conhece, se organiza para conhecer, porque vale muito a pena, né? Vale a pena a gente conhecer o nosso quintal também, valorizar o que tem aqui próximo da gente. Todo mundo sai ganhando com isso, né? E a gente convida vocês a conhecerem esses espaços também, acompanhar os vídeos que a gente já fez dessa rota. E quem puder também estar divulgando os nossos vídeos para outras pessoas, também compartilhe esses vídeos, curte aqui, faz esse engajamento que é muito importante para que a gente consiga chegar em mais pessoas. Até a próxima! E comente aqui embaixo o que vocês acharam e o que acharam desse formato de vídeo. Quer que a gente faça mais vídeos assim, falando sobre as rotas que a gente visitou? Deixa o comentário aí. Tchau! Tchau! Família, viagens e memórias